alta dos juros mudou o jogo. O consórcio deixou de ser uma opção apenas popular e agora conquista o público de alta renda. A gente explica o porquê. As pessoas, quando prestam atenção que se ele tem um tempo, ele tem uma gordura, né? A gente costuma brincar, você tem uma gordurinha para queimar, o consórcio é o melhor caminho para você ter crédito no mercado. Inflação no bolso dos idosos. Os gastos com saúde e casa pesam no orçamento de pessoas com mais de 60 anos. Eu nem faço as contas, porque dinheiro pouco a gente não faz conta. Só paga o que tem que pagar. Só compra o que dá para pagar. Mercado de confeitaria cresce e movimenta a economia do país. Segundo pesquisa, o Brasil representa mais de 60% do mercado de confeitaria na América do Sul, com números que apontam para a expansão. E mais, tem futebol feminino no Jornal da Lespe. O Museu do Futebol na capital resgata e celebra o esporte em uma exposição que mostra a evolução do futebol feminino e relembra um período em que as mulheres foram proibidas de jogar. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Lespe, primeira edição. Olá, uma boa tarde. O Jornal da Lespe, primeira edição, está só começando. Te agradeço demais pela sua companhia. A gente abre essa edição te contando que enquanto a inflação oficial do país dá sinais de alívio passageiros, para quem tem mais de 60 anos, a realidade é bem diferente. O custo de vida dessa faixa etária subiu mais do que a média, pressionado principalmente pelos gastos com saúde e alimentação. Como equilibrar as contas quando o orçamento fica cada vez mais apertado? O repórter Will Rafael foi buscar respostas. Quanto custa manter as contas em dia? Ah, custa caro, viu, meu amigo? Vou falar pra você, cara, não tá fácil não. Eu tava num aperto, entendeu? Eu aposentei faz 2 meses, então pra mim o negócio tá mais ou menos suave. Mas antes estava apertado, viu? Eu nem faço as contas, porque dinheiro pouco a gente não faz conta. Só paga o que tem que pagar. Só compra o que dá para pagar. O que eu ganho é para comer. E eu defendo alguma coisa por fora para ter algum tipo de lazer, alguma coisa a mais, né? Porque é difícil, né? É, muito difícil. Quem tem mais de 60 anos sente esse impacto de um jeito diferente. Isso porque boa parte da renda é gasta com alimentação, medicamentos, plano de saúde e as contas da casa. E quando esses itens sobem, o dinheiro parece acabar mais rápido. Tá tudo muito caro. Eu moro sozinho, mas eu vejo o preço, eu vou no barato, entendeu? Vai comprando o que dá para comprar e o resto deixa para depois. O Edson trabalhou no serviço público até 2015. Depois da aposentadoria, começou a atender como massoterapeuta e acupunturista. Hoje, recebe pacientes em um pequeno consultório na própria casa para complementar a renda. Precisei continuar trabalhando para complementar minha renda. Nós, quando aposentamos, nós vemos também que temos pessoas da família que necessitam também da nossa ajuda. Então, se ficar só com a despesa da aposentadoria, o salário da aposentadoria, não é suficiente para abarcar tudo, né? Mas o que me move a continuar trabalhando é o interesse pela profissão, que me faz brilhar os olhos mesmo, é o interesse de fazer algo para quem necessita. Às vezes a gente até ouve que a inflação desacelerou, mas para muitos idosos essa sensação não chega no bolso. Isso porque os gastos mais comuns nessa fase da vida são justamente os que mais pesam no bolso. É o que mostra o IPC-3I, índice da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha o custo de vida das famílias formadas principalmente por pessoas com mais de 60 anos. Em junho, enquanto a inflação oficial do país ficou em 0,16%, a inflação sentida pelos 60 a mais chegou a 0,38%. Os gastos com alimentação, medicamentos, plano de saúde, energia elétrica, gás e moradia pesaram no orçamento de pessoas idosas.
Segundo o economista da FGV IBRE, Matheus Dias, a inflação não é igual para todo mundo. Ela muda de acordo com os hábitos de consumo. O outro fator que acaba sendo um pouco mais de difícil, digamos, é mais difícil de negociar é a questão dos gastos com saúde, porque aí realmente são gastos necessários que muitas das vezes não podem ser trocados, por exemplo, como remédios, planos de saúde que eles vão aumentando de acordo com a idade, então esses são gastos um pouco mais restritos do que os outros. Então, no geral, seria focar mais onde é possível, ou seja, nos alimentos, nos gastos com habitação. Para a Ida, essa diferença é sentida no dia a dia. Aposentada, ela continua trabalhando como assessora de imprensa. Nos últimos 2 anos, precisou se mudar 2 vezes para conseguir equilibrar o orçamento. É super difícil você conviver, eu não digo nem um alto padrão, mas assim, conforme o tempo passa, você muda a sua alimentação, né? Você já não pode comer de tudo, né? Então a alimentação fica mais cara, né? O tipo de leite que você toma, o tipo de açúcar que você usa, o sal e principalmente remédios, né? A partir dos 50 anos você já começa a ter mudança nos suplementos, né? Você precisa começar a cuidar dos ossos, você tem que ter remédios de uso contínuo e isso custa caro, né? Então, não é nem uma questão de luxo, mas uma questão de você sobreviver com o mínimo possível para você ser saudável. Cada um encontra um jeito de fazer as contas fecharem. Uma coisa que eu falo para todo mundo, faça uma planilha. Se você não fizer uma planilha, você cai no engodo, você cai naquela ânsia de comprar e depois não ter dinheiro para pagar. E assim você vai guardando seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, na verdade, né? Com a elevação das taxas de juros, o consórcio tem se destacado como uma alternativa cada vez mais procurada, especialmente pelo público de alta renda. A modalidade não cobra juros, apenas uma taxa de administração e correção pelo valor do bem. Lucas é jovem, está no começo da carreira e já pensa em construir o próprio patrimônio. O sonho passa pela compra de um carro ou de um imóvel, mas diante dos juros altos, ele decidiu não ter pressa. Comprei o consórcio porque, baseado no mercado hoje, a taxa de juros está muito alta. Então, para mim, que sou muito novo e estou construindo o meu patrimônio, estou construindo a minha carreira profissional, acabou agregando muito mais eu fazer um consórcio. A escolha de Lucas acontece em um momento em que o orçamento das famílias brasileiras está mais apertado. Em março deste ano, o percentual de famílias endividadas chegou a 80%. Quase 3 em cada 10 tinham contas em atraso e 12% diziam não ter condições de pagar as dívidas que já venceram. Com o crédito mais caro, o consórcio ganha espaço como uma das alternativas para quem planeja uma compra de longo prazo. As pessoas estão entendendo que o consórcio ele não tem os juros absurdos, ainda mais nas taxas que a gente tem no mercado. Como que eu faço consórcio? O consórcio não salva uma pessoa endividada. O consórcio é diferente do financiamento. Nessa modalidade, os participantes contribuem mensalmente para um fundo comum. A carta de crédito é liberada quando o participante é contemplado por sorteio ou por lance. Não há cobrança de juros, mas existem custos como a taxa de administração e outros encargos previstos em contrato. Mas é justamente aqui que o consumidor precisa prestar atenção, diferentemente de um financiamento em que o crédito é liberado logo no início. No consórcio não dá para saber exatamente quando a carta será contemplada. Por isso, essa modalidade costuma ser mais indicada para quem consegue planejar a compra e não tem pressa. As pessoas, quando prestam atenção que se ele tem um tempo, ele tem uma gordura, né? A gente costuma brincar, você tem uma gordurinha para queimar, o consórcio é o melhor caminho para você ter crédito no mercado. E planejamento é justamente o que Lucas pretende fazer. A ideia é manter a parcela dentro do orçamento enquanto decide onde vai investir o crédito no futuro. Como todo jovem, a gente sempre pensa em comprar um carro, comprar um imóvel, mas muito difícil conseguir pagar uma parcela barata com crédito alto e eu consigo, tem muitas cartas na mão. Então, por exemplo, com um consórcio de imóvel, eu consigo
comprar uma sala, uma kitnet, um estúdio, uma casa, um apartamento na praia. Mas o que funciona para o Lucas pode não ser a melhor escolha para todo mundo. Antes de contratar, é importante conferir as taxas, as regras de reajuste e de contemplação e verificar se a administradora é autorizada pelo Banco Central e desconfiar de promessas de contemplação rápida. Olha números, gente. Procura um bom planejamento. Não tem nada no Brasil que tenha a mesma condições de economia que o consórcio tem. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realiza no sábado, dia 22, o dia D da campanha de multivacinação. Os postos de saúde de todo o estado vão abrir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Fábio Oliveira tem as informações. A orientação das autoridades de saúde é levar o documento até as unidades mais próximas. As equipes vão analisar o histórico de cada paciente e vão aplicar também apenas as doses necessárias para completar o esquema vacinal. Estão disponíveis 20 imunizantes do calendário nacional, incluindo vacinas contra poliomielite, febre amarela, Covid-19, catapora e HPV. Essa mobilização reforça a imunização também contra o sarampo, com foco especial na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo, após a confirmação de 23 casos da doença no estado neste ano. Nesses municípios, pessoas de 6 meses a 59 anos podem se vacinar. Para tirar dúvidas sobre a eficácia, segurança e reações da vacina, o governo de São Paulo disponibiliza o portal Vacina Sem Dúvidas no endereço www.vacinasemduvidas.sp.gov.br. A gente fala mais uma vez para você, reforça a importância da imunização. Nós falamos agora há pouco sobre esses 23 casos que foram registrados aqui na capital paulista, em vários pontos da capital paulista, também em São Bernardo do Campo. A gente reforça muito mais porque a gente fala que a imunização salva, sim, muitas vidas. Fábio Oliveira, para a TV Alesp. Anotou o recado, Não deixa de se vacinar. O Jornal da Alesp vai para um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. De volta com a primeira edição, o assunto agora é eleições 2026. O prazo para o eleitor solicitar a habilitação para votar em trânsito nas eleições de outubro vai até o dia 20 de agosto, na quinta-feira. O voto em trânsito permite ao eleitor votar fora da sua cidade no dia do pleito. A solicitação pode ser pela página do Tribunal Eleitoral, na internet ou nos cartórios eleitorais em todo o país. O eleitor que optar pelo voto em trânsito deve ficar atento às regras para ter acesso ao benefício que está disponível nas capitais e também nos municípios que possuem mais de 100 mil eleitores. Quem estiver em uma cidade que está localizada no mesmo estado em que mora, poderá votar em trânsito para todos os cargos que estarão em disputa. Mas se a solicitação for para uma cidade fora do estado, o eleitor só poderá votar para presidente. O pedido de voto em trânsito pode ser feito para cidades distintas em cada um dos turnos. Alterações ou cancelamentos nas solicitações de voto em trânsito poderão ser realizadas dentro do prazo. Após isso, nenhuma alteração poderá ser feita. O eleitor que não comparecer ao local de votação deverá fazer a justificativa de ausência, que estará disponível por meio do aplicativo e-Título. E olha, tem gosto de infância, cheiro de casa e ainda aquele poder de reunir toda a família em volta da mesa. A gente está falando sim do bolo caseiro, que além de ser uma tradição, virou um negócio que movimenta o mercado de confeitaria no Brasil. E uma história de família mostra como o afeto pode ser um ingrediente importante para o sucesso. A receita é simples: farinha, ovos, leite, açúcar. Mas, por aqui, o bolo caseiro tem um ingrediente que não aparece na lista de compras: a memória afetiva. Quando a gente sente o cheirinho do bolo já
já traz para a gente muitas recordações, muitas coisas da nossa infância, da nossa família. Então não é só uma comida, né? É um momento. Juliana trabalhava em outro ramo até conhecer a história da antiga dona desta franquia. Foi aí que ela se identificou com uma ideia que tinha tudo a ver com o que a gente procura quando pensa em comida. Afeto, memória e aquele sabor que lembra a casa da avó. Foi essa relação com a comida afetiva e com os momentos em família que deu origem à marca. A gente vê que é uma junção, né? A qualidade com o preço, porque nós temos um preço muito competitivo. Se a pessoa for fazer um bolo na casa dela, acaba às vezes gastando mais, porque compra assim, sobra o ingrediente, né? Então aqui nós temos um preço muito bom e com uma qualidade que é difícil de ter em qualquer outro lugar, porque a gente usa tudo natural, as marcas, né, de matéria-prima, então acaba sendo um ótimo benefício para quem compra. Aqui o principal ingrediente não está na receita, está na história. Tudo começou com uma família que tinha no café da tarde um momento de encontro sempre com um bolo fresquinho feito pelas mãos da vovó. Foi essa relação com a comida afetiva, com a memória e com o prazer de reunir quem a gente ama em volta da mesa que deu origem a esse negócio, que não para de crescer. A primeira loja foi aberta em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O sucesso foi rápido. Ainda no primeiro ano, já eram 5 unidades. Em 2011, a família decidiu expandir o negócio pelo sistema de franquias. E aquele bolo, que nascia na cozinha da avó, ganhou novos endereços e chegou à mesa de milhares de clientes. Essa história de sucesso não é um caso isolado e reflete o momento aquecido do setor. Segundo pesquisa da Mordor Intelligence, o Brasil representa mais de 60% do mercado de confeitaria na América do Sul, com números que apontam para a expansão desse percentual. Em 2024, a projeção de receita do mercado de confeitaria do país foi de 11,86 bilhões. E até 2029, espera-se um crescimento anual de 3,97%. A história da Inésia também mostra como o mercado de comida afetiva pode gerar oportunidades. Ela nunca tinha feito um bolo antes de começar a trabalhar na empresa. Aprendeu, se especializou e hoje comanda parte da operação, mas nunca deixou de meter a mão na massa. E ela revelou para a nossa equipe o segredo para fazer um bolo delicioso com aquele sabor que lembra a casa de vó. Tudo é feito aqui, desde o quebrar dos ovos até colocar nas formas, é tudo feito aqui. Então E essa afetividade é o segredo? Com certeza. A gente tem que gostar de fazer com vontade, fazer com amor, não somente por obrigação. Isso faz toda a diferença em ter um bolo de qualidade. A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser realizada pela primeira vez aqui no Brasil. E enquanto o país se prepara para receber as melhores jogadoras do mundo, o Museu do Futebol em São Paulo resgata uma parte fundamental dessa trajetória. A exposição mostra a evolução do futebol feminino e, principalmente, relembra um período em que as mulheres foram proibidas de jogar. Uma história de preconceito, resistência e, sobretudo, de conquistas, que agora ganha o devido destaque. A história do futebol brasileiro está nas paredes, nas fotografias, nas camisas e nas memórias guardadas aqui. Mas durante muito tempo, um capítulo importante dessa história não foi mostrado. A trajetória das mulheres que lutaram para ter o direito de jogar futebol. Os registros mais antigos mostram mulheres jogando no Brasil já na década de 1920. Mas, em 1941, um decreto assinado por Getúlio Vargas proibiu a prática de alguns esportes por mulheres, entre eles o futebol. A proibição duraria cerca de 40 anos. A exposição atual faz questão de contar essa história e mostrar o erro do passado. Na Sala das Copas, o futebol feminino atraiu a atenção da nova geração. Mas um capítulo da história
mereceu destaque. Um registro inédito de Léa Campos, reconhecida historicamente como a primeira mulher árbitra de futebol do mundo. Ainda tem muito espaço a ser conquistado. Por exemplo, é super recente a primeira árbitra que a gente viu lá atrás, que ela só foi a primeira árbitra a apitar num jogo mulher, foi no 91. Que, querendo ou não, é muito recente, assim, olhando para a história. Por muito tempo, as mulheres foram impedidas de fazer parte desta história. O decreto chegou a proibir que elas jogassem futebol aqui no Brasil. Mas o tempo mudou e hoje elas não só estão em campo, como também ganharam espaço aqui dentro do Museu do Futebol. Toda essa história está sendo contada nesses telões. É uma história de resistência que agora se prepara para viver um novo capítulo, a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada pela primeira vez aqui no Brasil. A nossa responsabilidade está justamente em dar visibilidade a esse protagonismo importante que elas tiveram nesse processo de não aceitar que elas não podiam jogar futebol. Então, essa resistência, ela de fato é importante. E a gente tem personagens importantes que ajudaram a gente nesse processo, como a Dilma Mendes, por exemplo, o pioneiro do futebol feminino, que está retratada aqui, assim como tantas outras pioneiras, a Cici, por exemplo, que ajudaram o futebol feminino a chegar no que é hoje. Ainda falta muita coisa, ainda faltam muitas batalhas que as mulheres precisam enfrentar, mas o museu se propõe a ser esse aliado nessa causa. E uma das maiores personagens dessa história também está presente, a nossa Marta, que aparece em vários espaços e salas do museu. A rainha do futebol mostra que não recebeu o título por acaso. Mas a história nem sempre foi assim. Mulheres que viveram o preconceito na pele, hoje, visitando o museu, entendem que o futebol feminino finalmente recebe um merecido e justo destaque. Eu acho incrível, assim, sabe, você vê toda a evolução, não só do feminino, do masculino também, né? Mas é evolução, né? E a gente fica feliz com isso, né? De ver as meninas aí todas podendo jogar bola. Agora uma perguntinha só pra gente, quem tá jogando mais, hein? Homens ou mulheres? Olha, você quer saber mesmo? Desde a última Copa nossa dos meninos aí, que decepção, né? Eu espero que as meninas façam, eu tenho certeza, elas vão fazer melhor. 2027 tá aí, né? Com certeza. O Jornal da Lesp, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu tenho um encontro marcado com você ao vivo, hoje à noite, às 7 horas da noite. Até lá, eu te espero. Tchau, uma boa tarde.